Com a inflação em nível global batendo recorde, aqui no Brasil a gente está experimentando na pele 11,73% de IPCA acumulado nos últimos 12 meses, mas nos Estados Unidos a medida de inflação do CPI americano está em 8,6%, a maior nos últimos 40 anos. Para controlar essa inflação, já esperam que nós tenhamos juros mais altos, e esses juros mais altos podem levar a uma desaceleração da economia americana, provocando inclusive uma recessão. Será que isso vai acontecer? E caso os Estados Unidos entrem em recessão, como nós aqui no Brasil podemos nos proteger? Lembrando que o mesmo pode acontecer aqui no Brasil. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre uma possível recessão global nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em outros países, mas quando os Estados Unidos entram em recessão, como eles importam muito de outros países, eles estão crescendo menos ou importar menos, isso acaba afetando outras economias. Se eles sobem demais os juros lá, isso também afeta a cotação do dólar contra o real, porque afinal de contas fica mais interessante mandar dinheiro para os Estados Unidos. Então boa parte do mercado já está suspeitando que esse tipo de coisa pode vir a acontecer. Tanto que o desempenho acumulado nesse ano do S&P 500, o principal índice acionário americano, um índice composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, está acumulando uma queda superior a 18% no ano. O Ibovespa já agora está no patamar de queda, caindo cerca de 3% no ano, novamente dançando ali naquela faixa dos 100 mil pontos. Deve ser o 8º churrasco de 100 mil pontos que vai ser feito para quem comemora essa marca. E eu acho importante explicar o racional por trás dessas estimativas de que, olha, nós teremos uma recessão em breve. O primeiro ponto é definir tecnicamente o que é essa recessão. Seriam 2 trimestres consecutivos de declínio generalizado na atividade econômica. E por que isso deve acontecer? Parte da explicação está nos movimentos inflacionários que nós vimos em vários países. Devido ao aumento da oferta monetária e à quebra das cadeias produtivas, que também diminuíram a oferta de bens e serviços, o que você teve foi um grande aumento da demanda, um estrangulamento da oferta, um baita de um aumento de preços, levando vários países a registrarem os seus recordes inflacionários, principalmente aqueles que não estão acostumados, como infelizmente nós somos aqui no Brasil, com uma inflação mais alta. E aí, na esteira desses acontecimentos, o Banco Central americano, o Fed, que durante o ano passado inteiro falou que a inflação era temporária, eu inclusive fiz um vídeo aqui no canal com um compilado mês a mês das falas do Jerome Powell, sempre falando, olha, é temporário, mas está sendo mais permanente do que a gente pensava, e de repente ele vai e fala que não, realmente a inflação ela está perigosa, e agora eles assumiram uma postura muito mais dura contra a inflação, falando que é um compromisso incondicional do Fed combater a inflação mais alta nos Estados Unidos nos últimos 40 anos. Voltando 40 anos no tempo, nós retornaríamos até o começo da década de 80, que foi quando o presidente do Banco Central da época, o Paul Volcker, subiu muito as taxas de juros americanas, chegando a patamares de 2 dígitos. Naquela época, para controlar a inflação, a Fed Funds Rate, que é a taxa de juros que o Banco Central define para a economia americana, seria o equivalente à nossa Selic, chegou até o patamar de 19% ao ano, o que é irreal para a nossa geração pensar que, caramba, tinha juros de quase 20% ao ano nos Estados Unidos para controlar a inflação. Eu duvido muito que esse tipo de coisa possa vir a se repetir, mas também quem controla o futuro. E o ponto é que, além desse discurso mais duro contra a inflação, o Fed realmente tem atuado de modo mais duro. Tanto que na última reunião que eles fizeram, que inclusive foi no mesmo dia da nossa reunião para definir o novo patamar da taxa Selic, eles aumentaram em 0,75 pontos percentuais essa taxa, Fed Funds Rate. Foi o maior aumento nos últimos 28 anos para combater o maior aumento da inflação dos últimos 40 anos. Mas o principal não é nem o que já aconteceu. Na verdade, no mercado financeiro não se trata do que já aconteceu. Trata-se sempre do que vai acontecer em seguida. O que já aconteceu, o mercado já viu, já precificou, agora ele começa a colocar as expectativas do que nós teremos no futuro. E as expectativas giram em torno de mais aumentos da taxa de juros, chegando até um patamar de 3% no final desse ano, 4% no final do ano que vem, e essas expectativas sendo constantemente revistas sempre que a inflação surpreende para cima. E nesse cenário de juros aumentando, o que acontece é uma aterrissagem forçada da economia americana. O primeiro setor a ser afetado é a Bolsa de Valores, e por isso aquele movimento de quase 20% de queda no ano, na verdade já chegou a ser superior a 20%, o que nos colocaria também em patamares técnicos dentro de um bear market, ou seja, um mercado do urso, um mercado de baixa, apesar de ter uma leve recuperação nos últimos dias. E isso são as empresas da Bolsa tendo seu preço afetado de primeira, porque afinal de contas, com as taxas de juros mais altas,
altas, como as empresas, o valor delas é dado pelo fluxo de caixa que elas vão gerar no futuro, trazida a valor presente, a taxa de desconto utilizada para trazer esse valor até o presente, ela acaba aumentando. Mas pensando nos impactos, não só nos números, no valuation das empresas, mas também na economia, o que acontece é que nos Estados Unidos, durante anos, nós convivemos com taxas de juros muito baixas. E com esses juros muito baixos, ocorre um grande estímulo ao endividamento, tanto por parte de empresas quanto por parte de pessoas físicas. Várias empresas foram tomando empréstimos e, como o custo do dinheiro era muito baixo, se arriscando em negócios pouco rentáveis, que com uma taxa de juros no patamar que nós teremos no final do ano já não seriam iniciativas interessantes. Algumas empresas, inclusive, viraram as chamadas empresas zumbis, onde a dívida é tão grande que as empresas não são capazes de gerar um resultado capaz de pagar os próprios juros da dívida, quando os juros eram baixos. Imagine agora, naquele pessoal que fez uma dívida não prefixada, mas sim pós-fixada, com juros crescendo. Pensando em uma outra crise, a de 2008, a gente pode achar ecos, porque a crise imobiliária de 2008, ela estourou quando aquelas hipotecas que tinham valores reajustáveis, que eram as hipotecas feitas para aqueles tomadores que não eram tão seguros, né? As chamadas hipotecas ninja, um acrônimo que significava no income, no job, no assets, ou seja, para essas pessoas que não têm renda, não têm trabalho e não têm ativos, vamos fazer uma hipoteca com taxas de juros flutuantes, atrelados à taxa de juros básica da economia. Conforme a taxa foi subindo, as hipotecas ficaram mais caras e uma pessoa que não tinha esses ativos às vezes tinha mais de uma hipoteca e a economia começou a ruir. Agora, a gente está vendo inclusive um aumento nas taxas de hipoteca, chegando ao patamar de 5,27%, mais alto desde 2009. Isso não quer dizer, logicamente, que a gente vai ter uma outra crise imobiliária americana. Na verdade, também não quer dizer que a gente vai ter uma recessão, mas o ponto é que, com juros aumentando dentro de uma economia com alto endividamento, é natural que você tenha umas empresas menos eficientes quebrando, com isso índices de desemprego eles acabam aumentando, essas pessoas elas param de ter renda, se elas não têm renda elas deixam de consumir, como o consumo dela viraria renda de outras pessoas, você vê um declínio da atividade econômica. Parte desse efeito a gente já está vendo agora, algumas empresas já estão demitindo, talvez porque estão sentindo nos resultados ou se preparando para uma desaceleração. A confiança do consumidor se aproximou da mínima dos últimos 11 anos, e se o consumidor tem menos confiança no futuro, menos otimismo, ele tende a guardar mais dinheiro, ele também poupa, até porque as recompensas para quem for poupar o dinheiro agora ficarão maiores com os juros mais altos. Então toda essa conjuntura provavelmente levará a uma diminuição da atividade econômica e um possível processo de recessão. E quando eu digo isso, não é só para os Estados Unidos, que vocês podem perceber que a mesma coisa está acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil, e pensando a nível global, ocorrerá em boa parte dos países do mundo. Alguns já estão mais adiantados no processo de aumento de juros, outros ainda não, mas serão forçados a fazer isso agora, até porque depois que os Estados Unidos iniciam, se um país emergente, sobretudo, não começa a aumentar sua taxa de juros, ele rapidamente vê um fluxo de capital de saída daquele país, migrando para o mercado americano, que é mais seguro, que provavelmente vai ver uma moeda se valorizando, tanto que se você for pegar o movimento do dólar contra as principais moedas do mundo, compara com o euro, com o iene japonês, com o dólar canadense, até com o real, né, que está longe de ser uma das principais moedas do mundo, mas o mesmo está acontecendo, a gente vê que nos últimos tempos o dólar se apreciou contra todas essas moedas, inclusive contra o real, apesar da grande subida de juros que nós já tivemos aqui. Talvez vocês se recordem que há alguns meses o dólar chegou a ficar inclusive abaixo do patamar de R$5 e agora ele já fica naquele patamar de mais ou menos uns R$5,20, mesmo com a Selic estando mais alta em comparação ao período anterior, porque afinal de contas os juros estão subindo lá fora e há uma expectativa de uma subida de juros ainda maior. E agora, feita essa explanação do porquê provavelmente teremos uma recessão, não dá para cravar que isso vai acontecer, ou o timing de uma recessão também, vou até citar o Howard Marks, gestor da Oaktree Capital, que já gravou uma Finclass pra gente. Ele sempre diz que não há como prever, mas você pode se preparar. Então vamos falar sobre como se preparar para atravessar uma recessão da melhor forma possível, dentro do possível. E a preparação, ela começa inclusive antes. Tem um filósofo romano que eu gosto muito, Sêneca, ele diz que no meio da adversidade é tarde demais para ser cauteloso. Geralmente o pessoal não se prepara. E aí quando a recessão chega, as bolsas já caíram, os negócios estão faturando menos, o pessoal fala, nossa, e agora? O que fazer? Na verdade, o trabalho deveria ter sido feito antes, através da construção de uma robusta reserva de emergência. Que vamos lembrar do seguinte também,
também, né? Quando as bolsas caem bastante, em recessão isso costuma acontecer, elas não caem descoladas da realidade. Elas estão caindo porque o custo do dinheiro está mais alto, os juros estão mais altos, o pessoal está investindo menos, está contratando menos, está demitindo mais. Em recessões você tem um aumento do nível de desemprego. Você pega a grande recessão americana, que é diferente da Grande Depressão, né? A recessão foi aquela de 2008. E aí o que você teve foi nível de desemprego chegando até o patamar de 10%, o que é muito para a economia americana, porque no Brasil a gente tem níveis de desemprego constantemente mais altos do que isso, mas o ponto é que, nesse período, mais pessoas ficam desempregadas e para quem é empreendedor, os negócios faturam menos e muitos vêm a quebrar. Por conta disso, o interessante é ter reserva de emergência e também pensar na alocação dos seus ativos. Se você tem muito dinheiro em bolsa, sendo que o seu negócio também é afetado por esse ciclo fortemente, talvez fosse interessante ter menos dinheiro em bolsa e mais dinheiro em renda fixa, sobretudo nesse período onde seu caixa está sendo muito bem remunerado. Poxa, Bruno, então vou ter que vender bolsa no prejuízo? Pense no dinheiro novo indo para a renda fixa, principalmente. Mas se tem empresas que perderam fundamento, você pode vender se perderam fundamento para comprar outras que são mais resilientes. Você pega, por exemplo, a Tec no Brasil, enquanto o Ibovespa, que é muito dominado por empresas exportadoras de commodities e também por bancos, está caindo 3%, você tem um varejo caindo 80%. Mostrando que quando a gente fala de bolsa brasileira, né, você tem a bolsa bancos e commodities e aquela bolsa com empresas de tecnologia que estavam com índices de preço-lucro, né, lá em cima e que agora estão caindo 80%, 90%. Então o principal é faça o dever de casa antes, até porque a gente nunca sabe quando uma recessão vai começar e é sempre mais interessante estar pronto para ela. Agora, depois que ela começa, o interessante também, né, como uma segunda dica, seria resistir a movimentos muito impulsivos com o capital. Eu já costumo sempre fazer movimentos gradativos, então não fico nunca colocando muito dinheiro de uma vez em um único ativo, prefiro fazer as coisas aos poucos, sempre tendo reserva, porque afinal de contas, recessões costumam durar pouco no mercado americano, geralmente menos de 2 anos, mas aqui no Brasil e em outros países já vemos períodos mais prolongados. Se a gente pega a crise de 2008, a gente recuperou em 2009 e depois foi sangrando até 2015, 2016. Então evite a tentação de movimentar muito do seu dinheiro de uma vez, porque provavelmente você vai acabar se arrependendo depois. E a terceira dica para passar por um processo de recessão é uma questão de paciência. É muito mais fácil falar que você é um investidor focado no longo prazo quando o mercado só sobe. E é tremendamente complicado continuar com esse discurso quando o mercado começa a cair por mais de um ano. Geralmente, em períodos assim, o que a gente costuma ver é mais gente saindo de bolsa de valores do que chegando. O pessoal vai cansando. E aquelas posições que uma pessoa imaginava que iria manter por 5 anos, por exemplo, imaginava isso mesmo tendo começado a investir há menos de um ano, é muito comum, ela acaba abandonando, pensa que perderam os fundamentos porque só olha, por exemplo, o preço, sendo que muitas vezes o resultado da empresa está bem resiliente, pode estar até aumentando, o que faz com que aquela empresa esteja ainda mais atrativa para ser comprada. Dando um exemplo, pensando no indicador mais simples que existe para que você possa avaliar o quanto você está pagando pelo lucro de uma empresa, qual o preço você está pagando naquilo, que é o indicador de preço-lucro. Vamos imaginar uma empresa que, por conta da crise, teve as suas ações caindo do patamar de R$10 para o patamar de R$9. E é isso que o investidor está vendo, preços em queda. E aqui eu estou dando até um exemplo de uma queda pequena. E enquanto isso, apesar da crise, aquela empresa ela consegue ganhar mais mercado, porque várias pequenas empresas com as quais ela competia quebraram, então ela tem uma porcentagem maior do market share, ficou mais eficiente e conseguiu melhorar o resultado dela, que era de R$1 de lucro por ação para R$1,10. Veja que se antes ela custava R$10 e tinha R$1 de lucro, ela tinha um preço-lucro de 10. Agora ela caiu para R$9 e o lucro dela aumentou para R$1,10. Então o novo patamar de preço-lucro dela é R$9 dividido por 1,1, o que daria 8,18 de preço-lucro. Então veja que ela está mais atrativa como uma empresa que você vai colocar no seu portfólio, apesar do contexto geral. Você está pagando menos por um lucro maior. Mas boa parte das pessoas, sobretudo os iniciantes, olham preços em queda, ficam pessimistas, acabam saindo do mercado, alguns até porque não se planejaram antes, e na hora que as ações estão caindo, os negócios estão quebrando também. Enquanto aqueles que têm um foco maior no longo prazo aproveitam para fazer melhores compras, que lá na frente irão gerar boas rentabilidades para suas carteiras. E para fechar, eu vou citar um trecho do Howard Marks, que eu já citei aqui, autor do Mais Importante para o Investidor, onde ele diz que devemos lembrar que quase tudo é cíclico. Mesmo tendo algumas poucas certezas, sei que as seguintes afirmações são verdadeiras. Ao final, os ciclos sempre prevalecem. Nada caminha para sempre em uma só direção, as árvores não crescem até o céu, poucas coisas chegam a zero. Quase nada é tão perigoso para a saúde dos investidores quanto a insistência em extrapolar os eventos atuais para o futuro. Pensar que se está subindo, vai subir cada vez mais no futuro.
futuro, sem uma queda no meio do caminho, e no meio da queda pensar que ela vai durar para sempre. Sempre extrapolando o presente, como se ele fosse continuar acontecendo depois. Sendo que é cíclico. Então mantenha a caixa, tenha paciência e durante a recessão aproveite para comprar ótimos ativos por menores preços. Esse é o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.